Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um podcast do Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquestor. E o tema de hoje será Academias em Transformação, do modelo tradicional às grandes redes. E eu trouxe aqui hoje dois convidados especiais. Aí. Eu ia falar que vocês são os dinossauros de academia, não pela idade, mas pelo conhecimento, né, de 20, 30 anos aí de academia, que é Fábio Padilha. Muito obrigado por você estar aqui, Fábio. O Fábio, que é ex-sócio da Runner Academia e atual CEO do Brasília Capital Fitness. E Dalmo Ribeiro, muito obrigado, Dalmo Ribeiro, por estar por aqui. Que é fundador também de uma rede que chamava Dalmo Ribeiro e fez a transição para uma rede nacional, né? Hoje você está com 10 academias, não é isso? Hoje a nossa rede hoje tem 55 unidades em operação no Brasil e mais 10 contratos assinados. Então, eu, além de ter as minhas unidades, eu faço parte do time que faz o desenvolvimento regional da marca Ultra no Centro-Oeste. Legal. Então, e aí, sobre o nosso guarda-chuva, que a gente tem 10 unidades próprias e mais outras 14 unidades em operação. Fábio, eu queria começar você contando um pouquinho da sua história, né, da sua trajetória e até chegar aqui hoje. Legal. Obrigado pelo convite, Otávio. Vamos lá. Distribuir conhecimento aí. Pois é, eu me formei em Educação Física, eu fui funcionário do Banco do Brasil, cheguei a ser gerente do Banco do Brasil, e eu pedi demissão para empreender, para montar minha primeira academia em 1994, Academia Runway lá na Zanorte. E o meu sonho era ganhar dinheiro, né, ter uma academia bacana, conhecer o mundo. E quando eu pedi demissão do banco, que a minha mãe falou, não pede, mãe, eu vou, posso ir mais longe. E eu acabei teimando com a velhinha e pedi demissão. E aí eu fui pro lado contrário do meu sonho. Eu comecei a ter uma academia bacana, bonita, bem montada, mas eu não ganhava dinheiro. Eu ganhava menos do que como gerente do banco. E aí esses 4 anos foram essa loucura, 4 irmãos, os 4 formados em Educação Física, a gente achando que isso, né, seria o grande sucesso, segredo do nosso sucesso, e na verdade foi o contrário, ou seja, a gente tinha muito conhecimento técnico e pouco conhecimento de gestão. Então, nos 4 primeiros anos foi essa loucura, se endividando, tomando empréstimo, a academia crescendo, uma boa academia, bonita, cheia de aluno, mas sem rentabilidade. Aí no 5º ano eu decidi bater a mão na mesa e falar, cara, chega, não, tá errado, tem alguma coisa, não pode ser. Mas no 5º ano vocês já tinham quantas academias? Não, tinha uma só, era só uma. A gente bati a mão na mesa, chamei meu sócio e falou, cara, tá errado, nós não temos lucro. Né? E aí ficou aquela discussão, claro que nós temos lucro, se nós temos equipamento importado, a academia está toda nova, o lucro está lá. E aí a gente, na ignorância, que é outro, né, importante empresários, empreendedores entenderem se tem lucro ou não, a gente contratou um consultor. Falei, cara, tô aí, nós temos uma academia nova, bonita, cheia de máquina importada. E a sua academia era lotada, era, né? Lotada. Mas nós temos lucro ou não? Depois de um estudo, o cara comprovou para os meus sócios aquilo que eu já sabia. A gente tinha uma boa academia, mas não tinha lucratividade. A partir daí, a gente começou a entender o que faltava, e faltava conhecimento de gestão. Então nós fomos estudar como contratar, como demitir, como precificar. Quem definiu o meu preço, na época o Dalmo era o meu concorrente. Quem definiu o meu preço na época era o Dalmo. O preço dele era 79 e o meu era 78,50. E a recíproca é verdadeira. Então, ou seja, tanta ignorância na gestão, mas graças a Deus a gente descobriu o que nos faltava, que era conhecimento para gerir. E a gente parou de dar aula, dava 6 aulas de aula por dia, meus irmãos também. A gente parou de dar aula e começou a focar na gestão, em aprender gestão. E foi aí que a gente montou a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª. Chegamos a ter 5 unidades, 22 milhões de faturamento por ano, 330 funcionários, 7 mil alunos ativos. Nossa, 22 milhões por ano? Por ano. Naquela época, isso há 15 anos atrás. Né? Aí a gente conseguiu fazer as coisas acontecerem. Então, o que nos levou da escassez do mercado para a abundância do mercado foi entender o mercado e buscar conhecimento em gestão. Né? E até hoje, esse é um problema grave no nosso mercado de academias, que as pessoas não sabem gerir. O cara tem um sonho de montar um negócio, põe 1 milhão... Normalmente vai um cara que é do segmento de educação física, ele tem esse sonho de montar academia, vai lá, mas realmente ele não tem o conhecimento. Então ele vê uma academia lá. Ainda hoje é assim, então? Ainda hoje é assim. Ele se forma, ele trabalha nas academias, ele vê o sucesso de algumas academias, acha que é fácil, aí arruma um dinheiro, pede emprestado, toma empréstimo, ou junto o dinheiro, ou o pai empresta, ele monta lá 1 milhão, 2 milhões, e quando ele abre as portas, ele vê as dificuldades, o custo próximo dele, ele não sabe como competir, ou seja,
mercado, seja qualquer deles, você precisa de conhecimento aprofundado sobre o mercado que você está atuando, né? E aí o Dalmo vai falar daqui a pouquinho uma coisa muito bacana, que é como é que as redes hoje estão ajudando essas academias a sair desse endividamento, né? Se transformar numa rede. Mas essa é a história, ou seja, pedi demissão do banco, montei, achei que eu ia ficar rico, tá ficando mais pobre, mas consegui descobrir o que estava me faltando e fui atrás, e a gente conseguiu tornar a Runway uma das melhores redes da cidade, o ticket altíssimo na época, um dos maiores tickets da cidade, academia lotada todas. Então a gente conseguiu ganhar muito dinheiro honestamente com aquilo que a gente se propunha a fazer. Bom demais. E Dalmo, queria que você contasse também um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu, assim como o Fábio, também sou formado em Educação Física, né, e também tinha o sonho de montar a minha academia. Também entrei da mesma maneira, e eu acho que nós, de uma certa maneira, dividimos esse romantismo pelo negócio, né? Então, nós somos da época que a academia era montada com o coração e não com a razão. Então, todas as decisões eram tomadas em função daquilo que a gente tinha paixão, pelo aquilo que a gente gostava. Então, se montasse uma sala de bike, ela era do jeito que você gostaria que ela fosse, ou seja, se montava o melhor arquiteto, né? Você montava do jeito que quiser e não fazia conta, quanto que eu vou investir aqui, como é que isso aqui precisa voltar. Então, de uma certa maneira, nós vivenciamos isso do mesmo jeito. Então, foi muito parecido. Era gostoso pra caramba, vou te falar. Eu também montei por amor, assim, eu amava, eu falei até pro Fábio que eu não tinha experiência zero quando eu montei a academia, zero, não sabia nada de nada. Contratei consultoria, até o próprio Rogério, que aqui em Brasília era muito conhecido, que era da Life Fitness, me ajudou com um monte de coisa, mas foi no coração também, cara. Você não fazia conta. E hoje o mercado realmente mudou. Né? Hoje mudou e uma decisão errada também. O mercado está muito mais competitivo do que era, o mercado muito mais profissionalizado do que era antigamente. Então, se a pessoa não tomar todas as atitudes da melhor maneira, o risco aumenta demais. A margem de lucro era maior naquela época, então você podia errar. Você contratava uma pessoa errada, pagava lá 2, 3 funcionários, beleza, demitia, ainda tinha dinheiro. Hoje, um erro, como o Dalmo está falando, um pequeno erro, você pode falir a empresa, pode quebrar a empresa. Mas você fala essa questão da margem de lucro, ela corresponde tanto para quem tem uma única academia lá solo, quanto para a rede? Porque eu estou te perguntando isso pelo seguinte, a rede ela é uma franquia, e a franquia ela vai te comer um percentual, obviamente. Então essa margem não reduziu por conta de ser a rede, ou você fala de uma maneira geral mesmo? Na verdade, porque a rede ela te dá uma excelência na gestão e te ajuda no marketing. Então, por exemplo, hoje você não pega uma academia tradicional facilmente vendendo na internet. Já as franquias, 80% das vendas, 50% das vendas é pela internet. Não tem mais venda, né? Também. Não tem uma visita. Antigamente tinha sala para recepcionar e fazer venda. O tal não tem nem roleta. Essa sua pergunta é muito comum, porque para quem conhece pela primeira vez o mercado de franquia, essa é a primeira pergunta que o cara faz. Putz, mas como é que o cara já vai... A franqueadora já vai tirar 8% do meu faturamento? Né? E isso era uma pergunta que eu me fazia antes de entrar no negócio. O que acontece é o seguinte, o que você ganha em função de escala, de negociação, de marca, de processo, de força, tudo isso que você ganha supera em muito esse percentual que vai para a franqueadora. Então, de negociação até de equipamento que você fala, que na época que a gente comprava era caríssimo. Hoje deve ser muito mais barato. Assim, eu digo por conta do volume, né? Exatamente. Então o jogo muda quando você está debaixo de uma rede. Então, as perspectivas são bem melhores nesse sentido. Então, quando você vê o custo-benefício disso aí, é muito, muito justificável. Então, é muito tranquilo em relação a isso daí. Agora, aproveitando para responder a sua pergunta, Otávio, é o seguinte, o mercado de academia ele tá altamente especialista. Né? Então, igual a medicina, se você tem uma dor no olho, você não vai no médico, você vai no oftalmologista. Então, hoje, o mercado de academia, você tem
as redes premium, você tem as redes boutique, você tem as low cost, você tem as tradicionais, você tem a de bike, você tem crossfit, você tem só de bike, de luta, de só dança. de luta, só de dança, você tem as micro gyms, são aquelas academias pequenininhas. Então hoje o mercado não é igual antigamente, com academia era uma academia, era tudo igual. Tudo, e tinha Hoje, tudo, né? tinha tudo, hoje não. Então hoje você pega uma academia grande, ela tem uma sala de bike, mas você pega uma micro gym, como a Velocity, ela tem só a sala de bike. Então, ela é altamente especializada em um único nicho. Então, ela pode cobrar mais por aquele serviço. Então, uma aula de bike numa academia grande tem um custo para o aluno. Uma aula de bike numa academia especializada, o preço é outro, a margem é outra. Por isso, hoje, dentro das tendências, low cost, redes são uma tendência, mas micro gyms também. O investimento é menor para montar só uma sala de bike, mas hoje você paga aí 300, 400 reais só para fazer bike, por exemplo. Então a margem de uma micro gym é maior, só que a escala é menor. E o inverso acontece nas academias low cost de rede. Então, você pegava uma academia aí com 1.000 alunos, 1.500 alunos, quando ela se transforma em rede, às vezes ela dobra ou triplica o número de alunos, chega a 3, 4 mil. O Down pode falar isso com propriedade, porque é exatamente o que aconteceu nas unidades que ele tinha antes de virar franquia. Aconteceu isso mesmo? Não. Vamos botar aí na parede. Não, então, isso é outra coisa que você acha que é um discurso da franqueadora, né? Putz, você vai ter tantos mil alunos, mas você vê que realmente todos esses fatores que eu comentei anteriormente, tanto o marketing quanto o procedimento, como a parte de branding, tudo isso impacta positivamente no teu negócio e isso acaba alavancando bastante a parte de venda. Então, a performance em quantidade de alunos, realmente ela aumenta muito. Sim. Então, pois é, eu até perguntei uma curiosidade para o Fábio aqui um pouco antes da gente começar, que era justamente essa questão da venda. Com quem que fica o aluno? Por exemplo, numa rede, o cara pode fazer, por exemplo, a inscrição na sua franquia lá, na sua unidade, e malhar em várias unidades. Então, se ele malha mais em uma, essa que ele malhou mais é que ganha a mensalidade, ou se foi você que fez a inscrição que ele ganha, como é que funciona? Na nossa rede é o seguinte, nós temos um preço que é um preço individual por unidade, cada unidade tem o seu preço para ter aquele ticket para o aluno treinar única e exclusivamente naquela unidade, e nós temos o ticket que dá acesso a todas as unidades. Esse ticket dá acesso a todas as unidades, ele é sempre o mesmo valor, as mesmas condições de comercialização, elas não podem mudar de unidade para unidade, é um valor fixo. Então o cara pagou, ele fez a matrícula, a unidade que vai receber esse valor é a unidade de origem dele. Né? Então aí que fica com aquela receita. O que a gente observa, e tem estatísticas muito significativas em relação a isso que a gente faz, é que 98% do pessoal usa ali aquela mesma unidade. Que ele fez, né? Pouca gente realmente vai para outra. Eventualmente vai em outra, e se for em outra, é eventual. Então, se eu tenho uma unidade aqui, o Fábio tem ali, um aluno meu vai aqui, o outro dele vem aqui, então acaba sendo um movimento orgânico que ele mesmo se compensa. E a venda, antigamente, a gente acabou de falar disso daqui, da questão da sala, que existia sala de vendas e tal. Hoje é um totem. Né? A gente brigava muito por visitação. Né? Pô, o cara chegava, tinha aquela visitação para mostrar o equipamento novo que você colocou lá, era uma coisa assim, olha esse equipamento. E eu às vezes eu vou para fazer teste mesmo, para ver como é que é o atendimento, até tenho consultoria sobre isso, e eu vejo que isso morreu, assim, não existe mais, assim, é um totem e você chega lá, o cara mal olha na sua cara, muitas academias são assim, não estou falando que é de vocês, mas assim, existe isso. Não perdeu muito essa questão do tato, não? De você... Então, eu acho que aí houve um amadurecimento do mercado, o cliente mudou também, o cliente, ele não quer mais, talvez. Ele não quer tanto esse approach de venda como ele queria antes. No nosso mercado, no modelo que a gente utiliza de uma maneira bem fácil do cara entrar e muito fácil dele sair. Então, a gente quer deixar o cliente... amarrar, né? Não quer amarrar. Não, é o seguinte, você tem aqui o plano, você compra... Tá fácil de você comprar e tá fácil de você desistir daqui a 2, 3 meses. Não tem multa, não tem nada. Porque a gente quer a satisfação do cliente e o cliente
muito mais do que satisfeito com o serviço, ele acreditar na marca. Então, hoje, essa é a nossa filosofia. Que quando eu fui fazer uma consultoria uma vez e era uma empresa de bike. E eu fiquei chocado com o atendimento, juro pra você. O cara até me mostrou como é que era, legal e tal. Só que na hora de fechar a venda, ele tinha a oportunidade de fechar a venda lá no balcão. E o cara chegou pra mim e falou assim, agora você pega teu telefone, igual você falou, e fecha aí e tal, e você pode marcar lá a sua aula e você faz tudo aí. Aí eu fiquei olhando assim, mas eu tô aqui, cara, fecha a venda, pelo amor de Deus. Né, que era a preocupação que a gente tinha antigamente, né, cara? É pra você falar como é que mudou tudo. Né? Então, mas até um gancho disso, você perguntou sobre as vantagens da franquia. O modelo de franquia, ele é muito legal também, porque ele permite que você tenha um gestor ali na ponta de cada unidade. Né? Então, você tem uma marca e nós temos um gestor em cada unidade. O gestor, você fala, seria o franqueado, não? É o franqueado e abaixo dele um líder, um gerente, que é o cara responsável por esse movimento. E a gente tem hoje mecanismos de controle e de supervisão de todas as unidades. Né? Então, aquele gestor, ele tem também a responsabilidade de estar com todos os seus processos em dia, de estar com a sua equipe treinada para que o vendedor dele não amoleça como esse cara amoleceu para você. Entendeu? Então, apesar de não ter mais aquele mecanismo forçado de venda como era antigamente, existe um processo também de convencimento do cliente, um processo de fechamento, que todo... Né, antigamente era o vendedor só fecha quando assina o cheque. Né? Hoje o vendedor só fecha quando passa o cartãozinho ali. Então, para a gente é a mesma coisa. Existe essa supervisão em cima de todas as unidades, né? Existe ferramentas onde a gente observa índice de conversão, de visitação, e aonde a gente pode estar monitorando isso de uma maneira bem efetiva para poder ir em cima das unidades que não estão performando, das equipes que não estão performando, e entender melhor aquilo ali. Então, essa, para mim, é uma das vantagens da franquia, que você tem um cara ali na ponta que é o franqueado, que mais do que ninguém, ele está com o capital dele exposto naquela unidade, naquele negócio. Então, ele quer que aquilo ali dê certo. Essa conversão, ela, por exemplo, quando você faz de uma academia que já existe, o processo é igual a uma compra de uma academia que não existe? Porque, por exemplo, você tem todos os seus equipamentos lá, sua academia está funcionando, você tem aluno, você tem um monte de coisa. Então, assim, deve ter outro tipo de negociação nesse caso. Vou te falar, a nossa experiência como Ultra no processo de conversão, foi um modelo que a gente utilizou inicialmente, né, porque, de uma certa maneira, foi muito legal para a gente alavancar o nosso crescimento no mercado. Então, a gente pegou unidades que tinham um ponto muito bom na cidade, que já tinham um parque de equipamentos bastante significativo, mas é um processo que tem uma demanda muito grande de energia. E se você não fizer certo, você gasta mais do que abrir uma nova. Né? Então, hoje, assim, eu diria que é uma janela que está se fechando também no mercado, que é essa parte de conversão. Porque com essa experiência que a gente teve, só se a loja se estiver muito bem posicionada no mercado, que vale a pena fazer essa conversão. E até para explicar um pouquinho melhor, cara, imagina você ter que fazer a obra com os alunos dentro, você tem que fazer a obra de madrugada. Outra, tem que fazer uma obra de adaptação, porque a Ultra tem uma identidade e não pode abrir uma unidade sem identidade. Então, tem toda uma obra que precisa acontecer com a academia aberta, trabalhando na madrugada, sábado, feriado. Outra, a Ultra exige um padrão mínimo de equipamentos. Então, se aquela academia que vai virar bandeira não tem, ela vai precisar investir. Ou seja, é uma sistemática complexa que funcionou, mas que está se vendo que às vezes não é o ideal. Né? Eu coloco muito, vocês me corrigem se vocês tiverem uma opinião divergente, que as redes grandes, né, principalmente essas low cost, elas vendem equipamento e não vendem serviço. Né? Vocês enxergam assim também? Porque eu te falo porque até eu queria depois tocar, inclusive, na questão da mão de obra. Né? Como é que fica aí dentro desse processo todo? Então, o que eu achava antes, cara? Primeiro, eu achava que a gente entregava muito mais valor do que a gente realmente entregava. Né? A gente tem, infelizmente, a gente tem essa sensação de que a gente performa melhor do que realmente acontece. Né? Então eu tinha essa ideia e tinha uma ideia de que
não existia entrega. E eu percebi que dentro do nosso modelo existe uma preocupação de entrega, até porque o mercado está muito competitivo. Então, tem várias redes que estão entregando equipamento, estrutura e não entrega atendimento. Se você consegue entregar equipamento, estrutura, tecnologia, arquitetura, entregar atendimento, você já vai ter um grande diferencial. E eu tive, cara, uma surpresa, vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu tive. A gente tem um gestor em São Paulo que chama Guilherme, que é um cara técnico da UTA que fica em São Paulo. E eu achava que a gente fazia o nosso trabalho de atendimento na musculação muito legal. E o que acontece? Eu, depois de fazer a conversão, 3 semanas depois, o Guilherme, ele me liga lá de São Paulo e fala: Dalmo, tudo bem? O que está acontecendo aí com sua base de clientes, de seus treinos ativos? Eu estou vendo aqui que sua base de treinos ativos está muito baixa, entendeu? Eu falei, porra, como é que esse cara lá de São Paulo, o cara está monitorando quantos clientes tem, malhando não, quantos clientes tem com treino ativo? Ou seja, se você tiver lá 18% de treino ativo, significa que você tem todo o resto ali, você tem 82% que está passeando ali sem ter um treino, sem ter uma abordagem de professor. Então, isso foi muito legal. Então, o fato de ser rede, como eu falei, monitora dados, faz com que a gente tenha uma série de outros mecanismos de controle que são muito mais efetivos. Agora, Otávio, se me permitir aqui, ficou esse estigma, né, de que low cost não tem atendimento, talvez pelo início da low cost. Hoje, né, eu viajo isso foi 2009, né, se não me engano. Começou a entrar a Smart, né? A Smart. Então, hoje, a gente não vê mais isso acontecer. Você vai em qualquer low cost, tem professor, né? Inclusive, eu me lembro que eu ainda era dono de academia e fui visitar uma Smart em Copacabana, que tinha 600 metros quadrados, 800 metros quadrados. Eu fui lá porque era uma das novas, né? Fui lá, paguei, entrei e malhei. O banheiro, você entrava de frente, tinha que sair de costa, porque a ideia era, como é low cost, não pode ter chuveiro. Se todo mundo for tomar banho na academia, a academia quebra porque a conta de energia é muito alta. Então, essa era a visão da low cost quando ele inaugurou. Entra numa low cost, numa Smart hoje. Tem 20 chuveiros, tem 42 esteiras. Então, assim, essa visão de que não tem atendimento, que não tem professor, é antiga. Hoje todas têm. Agora, como o Dalmo falou, alguns cuidam mais do atendimento. Então, tem low cost com atendimento bom. E tem low cost com atendimento mediano. Hoje, então, tem de tudo. Então, depende do gestor. É porque eu tenho essa visão, inclusive, porque há anos atrás a gente via como o Dalmo era a identidade da academia. Ele era o cara que estava lá dentro, ele era o professor, né? Como existiam várias outras em Brasília, a sua também tinha, né? E aí ficou essa coisa de não ter essa identidade de um cara ali dentro. Talvez por isso que eu veja como realmente sendo venda de equipamento e não serviço. E até o que vocês colocaram, né? Hoje o cliente também às vezes nem busca muito mais isso. Como é que fica a questão de atendimento de personal? É igual, né? Não mudou nada, né? Tá, pode dizer melhor. Eu acho que o mercado de personal cresceu bastante, né? Hoje, em todas as unidades nossas, a gente tem uma quantidade muito grande de personal trainer. Então, tem um mercado que tá muito forte em relação ao personal. Cresceu muito. Uma realidade hoje. Você vai em todas as academias e você encontra dentro de uma sala de musculação 30 professores, 30 professores. Mas não vem mais muito estúdio, né? Igual via antigamente, tinha bastante. Ainda tem muito. Ainda tem, mas assim, o business de estúdio é um business mais complicado, né? Porque o cara tem um espaço menor, para atrair, não tem uma quantidade muito grande de equipamento profissional. É sempre uma... hoje tem 20, 30 alunos. Um estúdio hoje tem 20, 30 alunos. Hoje depende muito do nome do dono, né? O cara que está pilotando o treino. Hoje nós, assim, temos dezenas de profissionais de educação física hoje que estão no mercado de personal training em Brasília, dezenas. Talvez tenha mais do que uma centena, que ganham mais do que nós ganhávamos quando éramos dono de academia. Porque esse cara tem o próprio negócio dele. Ele tem o negócio dele é ele.
né? Ele é Então, muito ele bom o tecnicamente, cara ele dá resultado para os alunos. Né? Então, assim, é um negócio que é bem interessante se o cara for tiver um trabalho. Mas com as redes você não percebe que morreu essa coisa do glamour do cara, do profissional? Porque eu vou te falar assim, porque eu via muito aqui em Brasília, por exemplo, quando um professor que era o top daquela academia, ele saía e ia para outra, ele levava todo mundo, cara. Quase falia a academia que ele tava. E era uma coisa impressionante. Hoje eu não consigo enxergar isso mais, cara. Não consigo. Por que você não consegue mais enxergar? O cara. Cadê esse cara? Porque esse cara era interessante só para ele e para os alunos, entendeu? Então, as academias elas estão crescendo com uma mentalidade de cada vez menos precisar dessas estrelas. É claro que é óbvio que a gente quer um ótimo profissional dando aula, a gente faz uma seleção criteriosa para que a gente tenha um bom profissional, mas você, como gestor, você não pode estar à mercê de um ou dois profissionais, então você tem que montar uma estrutura em que ela não seja dependente daquilo ali. Né? Então, isso que eu acho que o mercado compreendeu também. E o bom profissional, ele tem espaço em qualquer lugar. Sim. E outra coisa é que antigamente, quando eu inaugurei a RAN em 1994, tinham 100 academias em Brasília. Você sabe o número de hoje? Não, quantas são? 1.600. Nossa, só 1.600. em Brasília. Então, assim, a gente tinha esses especialistas, os feras, que o cara mudava de uma academia para outra, você não tinha opção. Hoje, na Asa Norte, tem 50 academias na Asa Norte. Então, tinham 8, tinham 5. Então, hoje, ele tem, cara, peraí, por que eu vou mudar, vou seguir esse cara lá para Taguatinga, se agora eu tenho um monte de opção bacana aqui? Então, ele não tinha opção. Agora, ele tem opção de boas academias, com bons vestiários, abre até 10 horas da noite, abre sábado, domingo, feriado. Então, o Dalmo falou no início, o mercado mudou, o aluno mudou. E o profissional também. Eu acho que o Fábio, através do trabalho que ele desenvolveu aqui em Brasília também, ele melhorou bastante a qualificação dos profissionais. Né? Então, você acabou tendo mais pessoas qualificadas, com essa qualificação legal, que você não ficava na mão de uma, duas ou três pessoas. Então, isso diminuiu também um pouco do protagonismo desses professores. Né? Acabou ele, através desse trabalho que ele vem fazendo há muitos anos, e que é reconhecido não só aqui em Brasília, mas também fora de Brasília, a qualificação dos profissionais melhorou demais. Eu, quando comecei a trabalhar com educação física, quando comecei a dar aula, eu tinha que viajar para o Rio de Janeiro para fazer um curso de final de semana. Eu viajava... Poços de Caldas. Poços de Caldas, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a minha formação profissional de ginástica foi feita através desses cursos extracurriculares. Como é que é essa formação? Você faz um certificado, uma certificação? Não, pois é, a gente trabalha com cursos há 30 anos. Esse ano Brasília Capital Fitness vai fazer 30 anos de Brasília ininterruptos. Então o que a gente faz? Uma vez por ano, a gente traz os melhores profissionais do país em todas as áreas, musculação, personal, emagrecimento, aula de ginástica, né? Hoje não tem mais localizado, mas traz jump, não tem mais localizado mesmo? Diminuiu bastante. Uma ou outra existe, mas ainda diminuiu. Não é o que era em Brasília, né? E aí a gente qualifica em 4 dias os profissionais da região. Então, a gente chega a botar 4, 5 mil profissionais se qualificando em 4 dias. Então, é um curso que melhora a qualificação dele, ele tem acesso a conteúdo atual, a conteúdo, quem vem palestrar são mestres, doutores, pós-doutores, que trazem os melhores tipos de treinamento que está sendo usado no Brasil e no mundo. Então a gente qualifica essas pessoas todos os anos, através do Congresso. Né? Eu queria falar sobre retenção. Eu vou contar uma historinha. Quando abriu a Smart, eu tinha academia na época. E eles vieram... R$49, né? Se não me engano, no começo, R$49,90, uma coisa assim. O ticket, eu acho que na época o meu era 110, uma coisa assim. E o que eu mais ouvia era, cara, você tem que descer o preço. Você tem que descer o preço, tem que descer o preço. E a gente não desceu o preço. Assim, a gente falou, não, vamos brigar. Segurar. Foi sofrido. Óbvio que a gente perdeu muito aluno na época. E o que eu vejo, por exemplo, com essa questão, você fala, tem o serviço, existe o serviço, não é só equipamento.
Porque o que eu vejo, por exemplo, que esse cara ele pode ser muito infiel. Como é que trabalha essa coisa da retenção hoje? Porque antes existia realmente a questão do profissional, do cara, né, da estrela, isso tudo. E hoje você tem o equipamento, vamos colocar assim, óbvio, você tem o serviço ali que você dá e tal, mas não é igual era antigamente, né? Mudou muito. Então, como é que vocês brigam para reter um aluno hoje? Então, hoje, esse também é um índice que, para a gente, é muito significativo dentro de cada unidade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em estar cada vez mais aumentando o lifetime do aluno na unidade. É um índice que a gente olha com lupa mesmo. E a parte de retenção, ela está muito ligada à qualidade de serviço que você presta, ao ambiente que você está proporcionando para o aluno, né? Então, são uma série de mecanismos que elas influenciam na tua retenção, né? Então, além do professor bom, da qualidade do atendimento, você tem que ter equipamentos novos, equipamentos funcionando perfeitamente, a água tem que estar gelada, o ar-condicionado funcionando. Então, tudo isso é importante para você, porque todos esses itens podem ser um gatilho para o cara cancelar. Então, eu lembro que antigamente o cara passava, sei lá, 15 dias sem ir na academia, a gente ligava pro cara, porra, e aí, o que aconteceu? Não tem isso hoje, né? Não existe isso hoje. Existe? O que a gente precisa entender também com essa mudança do mercado, com essa evolução, é que existem vários tipos de clientes diferentes. Ou seja, como é que você vai fidelizar cada cliente? Então, por exemplo, um cliente de uma low cost, ele não valoriza muito o serviço. Se ele valorizar, ele vai lá e contrata o personal. Mas ele tem o básico bem feito lá, tem uma estrutura fenomenal. Então, para isso, às vezes, 50%, 60% da população basta. Então, assim, o concorrente da Ultra são outras low cost. Agora, você vai para o outro lado, você vai para o mercado de premium, né? Vai para o mercado de boutique. O que esse cliente ele preza? Cara, eu quero manobrista, eu quero toalha de banho para eu tomar meu banho, não precisar trazer minha toalha. Eu quero massagem, eu quero uma banheira de gelo, eu quero sauna. Então, existem outros tipos de cliente que são... que você precisa entender qual é o seu tipo de cliente, o que ele valoriza e você entregar isso que ele valoriza. Então, hoje está muito claro nas nossas mentes, e a gente fala muito disso nos meetings de gestão, qual é o seu público-alvo. Foca nele, o que ele quer, o que ele precisa. Então, foca nisso. Então, hoje, uma academia premium, hoje em Brasília abriu uma academia 6 estrelas, né? Custa R$2.000 para malhar nessa academia por mês. E eles dão para você um monte de coisa bacana que o cliente da Ultra não quer nem saber, não quer saber disso. Entendeu? Então, assim, para fidelizar, você precisa conhecer o seu cliente, entender o que ele quer, o que ele precisa e entregar aquilo. Da mesma maneira, as micro jeans. Então, você tem box de cross. Quem faz cross, o cara usa o tênis do cross, a cueca do cross, a sutiã do cross, o boné do cross. Ele não usa nada que não seja do crossfit. É uma tribo. Ele não quer nem saber de low cost e não quer nem saber de pagar R$2.000 para malhar. Ele quer pagar R$400, R$500. Outra, a academia de cross não tem esteira. O cara corre na rua. Então, o aquecimento ele faz na rua. É a tribo dele. O que ele quer? Aí você vai lá para bike, né? Hoje, se eu não me engano, são 180 unidades da Velocity no Brasil. Então, uma academia de bike, o que ela oferece? Tem 2 próximo da minha casa. Cara, é fila do lado de fora, porque a academia é pequenininha. Até a recepção é sala de bike. Tem 25 pessoas do lado de fora esperando a próxima aula. Ou seja, o que o mercado precisa entender é que existem vários tipos de público diferentes. Escolha um e foca nele. Eu acho que a franquia ela é bem positiva nesse sentido, né? Porque o cara realmente ele tem que ter o know-how e conhecer aquilo ali e te passar isso pronto, né? Vai falar, cara, você vai focar nisso daqui. Então, já te dá meio caminho andado. Nesse aspecto aí que eu acho que a franquia é decisiva, né? Porque ela vem com um manual todinho pronto para o franqueado. Então a gente tem aqui casos aqui em Brasília mesmo de franqueado nosso que era funcionário público. O cara não tinha nenhuma experiência nem com comércio, não é com educação física, nem com comércio. Então você fazer esse cara entrar para o comércio, entrar para o mercado de academia e você conseguir... Ele está encantado, né? Fazer em um ano o cara ter um resultado legal, para a gente é muito significativo. Que é muito mais do que gerar
a rentabilidade do negócio dele, é você gerar valor para aquilo que você está criando, para a rede que nós estamos criando. Né? Eu bato, no meu canal, eu bato muito numa realidade de franquia que muitas vezes ninguém mostra, que é o lado ruim, né? Eu falo, pô, o cara que quebra, o estelionato, essa coisa toda. E no nosso tem, viu? Não, isso que Tem eu ia umas tocar franquias- justamente nesse assunto. Os caras estão presos. Vocês estão tendo uma boa impressão de tudo que está acontecendo com relação a franquias, mas eu quero colocar, inclusive eu fiz uma consultoria para um cara, era do Nordeste até, e ele era até a questão de você definir quem é o seu franqueador, né? Esse era um grupo de amigos, eles compraram uma franquia de uma academia, de uma marca. Cara, eles não tinham dinheiro, eles tinham 100 mil reais, que foi a taxa de franquia que eles pagaram para poder comprar a franquia. E eles me contrataram para eu falar para eles como é que eles iam arrumar dinheiro para montar a franquia. Gente, Eu falei, cara, como é que vocês fazem uma loucura dessa? de vender para quem não tem condição. Então, assim, do mesmo jeito que existem as franquias que realmente se preocupam com um monte de coisa, também no segmento de academias, e isso é preocupante, vão existir franqueadores que vão dar problema, cara. E isso pode queimar o segmento como um todo. Né? Porque muitas vezes o cara não sabe definir o que é isso, o que é aquilo, e ele vai ver que a franquia de academia não presta. Nós estamos passando por esse problema porque, como o mercado está num boom gigante já há alguns anos, né? Tem gente olhando, opa, peraí, também quero aproveitar. E aí o cara vem do nada, sem conhecer nada, e monta uma marca de academia e começa a vender franquia. Então, nosso mercado está passando por esse problema que você acabou de citar. São franquias que não tem absolutamente base para dar certo, mas o mercado não sabe disso. Né? Então, assim, você que está nos escutando aí, que você quer entrar para o mercado, procure especialistas, né? Converse com as empresas sérias para não entrar em furado. E converse com os franqueados também. Pergunta isso é assim, base de hoje qualquer na nossa franquia. rede, 80% dos nossos franqueados hoje já são multifranqueados. Então, isso para a gente também é legal, porque é muito claro que o negócio está funcionando. Se o cara vai para a segunda, é porque a gente está conseguindo entregar também valor nesse sentido. Então, isso é importante. E falando sobre o que você falou aí, a gente hoje também tem um filtro para o cara entrar. Né? Não basta ser o cara... Porque se o cara Basta ter hoje... dinheiro, né? Muitas são assim, né? Antigamente, franquia, você tinha o perfil mesmo. Fazia entrevista. Eu cheguei a fazer 2 entrevistas para entrar numa franquia que eu queria. Então, hoje eu vejo que a entrevista é só a conta bancária, né? Praticamente. Às vezes nem isso, né? Porque os meninos lá nem dinheiro tinham. Não, mas hoje, assim, por exemplo, não adianta você vender uma taxa de franquia. A gente não quer vender taxa de franquia, nós queremos unidade funcionando e performando. Não adianta também só funcionar, porque senão aí acaba sendo uma unidade que... Não, e para a marca é péssimo fechar uma unidade. Né? Então, assim, a gente tem todo hoje um filtro para estudar o cara. O cara fala, não, eu tenho dinheiro. Mas cadê a aplicação? Cadê o dinheiro? Não, tô no colchão, então vamos lá. Levanta o colchão que eu quero ver o dinheiro. Você vai conseguir abrir a unidade do jeito que tem que ser aberta também. E muitas vezes também essa questão da gestão, eu pego muito, porque muitas pessoas que compram franquias, elas acham que compram gestão. E, na verdade, não é muito bem assim que funciona. Eles te dão operacional, eles te dão um monte de coisa, mas você que vai tocar aquilo ali, não adianta. Óbvio, eles vão te dar suporte, apoio, que é o que uma franquia dá. E essa questão da gestão, ela é primordial para o negócio funcionar, igual você falou inicialmente. E isso que você falou, cara, acontece muito, porque o cara ele não está no mercado, ele não tem essa experiência, e às vezes ele fica sentado esperando que a franqueadora faça tudo, entendeu? E a gente... Estou sem aluno aqui, o que eu faço? Como é que eu... Então, no início, a gente tem hoje lá um processo dentro da rede que chama Ultra 90. A gente tem um time que acompanha o franqueado nos primeiros 90 dias de operação para estar guiando o franqueado, estar explicando como é que funciona, quais são os passos, porque esse cara tem que sentir que a operação é legal, é interessante, é rentável, essa é satisfatória, mas o cara precisa estar vivendo o negócio também. Não adianta aquele negócio, eu vou te vender um negócio aqui que você não precisa nem aparecer lá. Não vai dar certo.
E o marketing, como é que está funcionando o marketing? Antigamente a gente tinha um monte de coisa aí que usava, hoje em dia não existe mais nada disso, é impulsionar a rede social, como é que você traz cliente para dentro da sua... Ou a própria marca já te proporciona muito disso? Então, dentro da rede a gente tem um investimento de marketing da própria rede na marca e tem um investimento dos franqueados. Nós temos aqui em Brasília, a gente faz um trabalho com toda a Praça de Brasília de um marketing local, já, e além desse marketing local, através de outdoor, rádio, vários veículos offline, além desse investimento, existe o investimento de cada unidade nas suas redes sociais. Né? Você é obrigado a botar um percentual? A gente tem contratualmente uma obrigação de contribuição de FPP. Existe, mas esse FPP normalmente ele vai para a franquia divulgar então, a franquia, né? Vai para... mas no nosso caso aqui a gente tem uma verba direcionada para o trabalho local. Então parte desse FPP fica na cidade para a gente poder impulsionar a marca na região. E além disso, cada franqueado tem aquele percentual de marketing que não é obrigatório, mas que a gente sabe que é fundamental para a unidade performar. Ou seja, não dá para depender só do marketing da franqueadora, né? Você tem que fazer a sua também. Eu queria perguntar uma coisa que eu vi em uma das consultorias que eu fiz, que é o seguinte: o custo fixo para você ter essa franquia que eu avaliei na época, ele era muito alto. Por que era muito alto? Porque em vez do cara comprar o equipamento, igual se fazia antigamente, ele aluga o equipamento. Então, se não me engano, chegava perto de R$100.000 por mês de aluguel de equipamento. Cada um tinha um valor lá de esteira, era tudo separado. Você não acha que isso é um custo muito alto, não, para o cara manter uma franquia? Pois é, cara. Porque na hora que eu olhei isso, eu fiquei assustado. A gente está vendo muito isso no mercado e é um facilitador que algumas franquias estão muito mais fácil, né, de abrir. Que o cara, eu não tenho 2 milhões, tá? Mas você tem 25 mil por mês, eu tenho. Então ele vende a franquia e as empresas fornecedoras de equipamento fazem um contrato de financiamento ou de leasing e o cara põe lá 2 milhões de máquinas. Só que na verdade a gente sabe que o aluguel ele é muito mais caro, né? Está embutido os juros. Então, se ele tivesse 1,5 milhão, ele comprava de máquina. No final, vai pagar 4, ele vai pagar, ele vai pagar o dobro ou mais. Se ele ficar com equipamento. Ou seja, mas o que acontece? Que é o que eu falei aqui no início do nosso bate-papo. Eu, quando abri minha academia, era ignorante, mas eu não fazia uma merda desse tamanho de comprar uma máquina pelo 3, fazíamos menores. Então, é isso que eu te falo, que ainda hoje o mercado é muito amador, porque os caras fizeram conta, cara, legal, então é 25 mil vezes 80 meses, quanto que dá? Mas peraí, cara, então dá 2 milhões e 900, quer dizer que se eu tiver dinheiro aqui à vista é 1,5 milhão? Ou seja, aí o cara não faz essa conta, não, 25 mil cabe no meu mês. Então, essa é a minha tarefa nos meetings de gestão de academia, que a gente viaja o país inteiro ensinando o dono de academia a fazer conta. Porque hoje, academia micro, pequena, média, grande, pode ter lucro, se tiver gestão. Qualquer uma delas pode ter muito dinheiro, se não tiver gestão vai perder o dinheiro. Então hoje a minha missão de vida é essa, ensinar as pessoas a fazer conta, né? Mas a gente tem visto isso aí, pessoas entrarem nessa alocação que acaba saindo muito mais caro. E aí montar uma academia hoje ficou irrisório o preço, né, se for pensar. O que acontece? Quando você diminui a barreira de entrada, ou seja, isso é um facilitador. Né? Você tem uma rede, e você sabe que para montar uma academia, você vai gastar entre 4 e 8 milhões. Se você fala para o cara, putz, pode vir com 1 milhão, você está diminuindo. Nem mesmo, já vi de 500 mil, 400 mil. E aí, então você acaba diminuindo essa barreira. Você começa esse frio que eu falei que existe, ele acaba se tornando diferente. Então vem mais gente, né? O drive da franqueadora é outro também, porque, por exemplo, o nosso drive hoje da Ultra é fazer com que o cara performe bem para que ele, daqui a algum tempo, ele esteja pagando o royalty feliz da vida, porque ele está pagando royalty. Quanto que é o royalty dela? Hoje é 8% de royalty e 2% de fundo de propaganda. Então, o que a gente quer é ajudar o cara nessa jornada para que ele possa estar confortável nesse processo.
Né? Se eu monto um plano de negócio para ele e coloco debaixo da unidade dele um financiamento de equipamento que ele está pagando 80 mil por mês, esse cara, eu boto ele para dentro da rede hoje, eu aumento uma loja lá no meu mapinha de expansão, mas daqui a 2 anos esse cara está enforcado. Daqui a 3, 4 anos, ele não chega nem a 2 anos. Ele vai ter que trocar o equipamento, ele não tem. Você sabe como é que eu comprei o primeiro equipamento da academia? Na época a gente deu como garantia o próprio equipamento. Você acredita, cara? É surreal, né? E o banco aceitou. Aceitou. O próprio equipamento era a garantia do equipamento que eu estava comprando. Hoje ainda faz, mas ele não aceita 100%. Hoje não existe mais. Mas não, ele não aceita 100%. Então você vai financiar 1 milhão de máquina, o banco aceita 50% como sendo as máquinas, não aceita 100%. É que o mundo tá diferente, né? Eu já comprei uma academia direto, assina aí, ó. Eu assinei aqui, o cara mandou a academia inteira. 20 esteiras, não sei o que. Mas ele sabia com quem estava negociando. Mas hoje em dia não existe mais isso. Não, hoje em dia não existe mais. Agora, era no fio do bigode, né? Hoje não tem mais. Me lembrei de uma coisa importante aqui da gente falar, cara, que o mercado de fitness evoluiu muito nos últimos anos e uma das coisas que mais ajudou essas empresas a crescer e vai continuar ajudando é uma coisa chamada recorrência. A gente vendia antigamente mensalidade, mensal, o cara ia todo mês pagar no carnezinho, 94. Aí passou-se a vender planos mais longos, que tem até hoje. Que era o bolo de cheque. É o bolo de cheque. Aí, cara, hoje, o que tornou essas redes, grandes redes, multimilionárias, graças a Deus, foi a recorrência. Né? Então, o aluno vai lá, deixa o cartão de crédito e o cartão de crédito fica sendo debitado pro resto da vida até ele chegar lá, o cara não quer mais. Então, pode durar 1 mês ou pode durar 5 anos. Então, isso foi uma revolução. E até retirar o negócio dele não pegar o limite do cara, porque de repente o cara não tem para comprar. E aí, onde eu queria chegar, primeiro era colocar essa questão, que é muito importante, que fez uma diferença brutal no faturamento, porque os alunos, né, muitos, cara, esse mês não vou. Então, ele não está errado em não ir. Ele teve algum problema, ele está errado em não pagar, porque na medida quando ele paga, a academia está disponível para ele. Então, e como a academia low cost ficou uma coisa muito barata, R$100, 100 e poucos reais, você fala, cara, esse mês eu não fui, mas, cara, mês que vem eu vou. Então, isso revolucionou o mercado e é isso que fez com que as academias tivessem uma escala muito alta. Então, hoje você pega uma academia low cost, ela tem uma academia ruim, low cost, tem 2.500 alunos pagantes, né? Eu narrando na minha época tinha 1.500 alunos, ou seja, e era muito né, menos. Falava, o cara tinha até 1.500 era um... Então, assim, revolucionou o mercado essa forma de pagamento, que é a recorrência. E vou concluir dizendo o seguinte, eu dou muitas mentorias pelo país inteiro e eu sou fã da recorrência, porque, além de tudo, além disso, a recorrência não permite que o cara se mate antecipando os recebíveis, que é o que é outra coisa que os caras estão mortos. O cara vende 100 mil, ele vendeu em 12 vezes. Então, para esse mês, ele tem 10, ele não vive com 10. O que ele faz? Antecipa. A hora que ele começa a antecipar, é a morte prevista dele. Então, eu dou muitas mentorias e numa das mentorias eu disse, cara, nós temos que botar a recorrência. Não, Fábio, minha cidade é pequena aqui, 200 mil habitantes, cara, aqui ninguém tem cartão, ninguém tem limite. Não. Eu insisti. O cara, de tanto insistir, falou, Fábio, eu não vou botar. Eu vou vender para o meu nome. O cara foi grosso. Eu falei, tá, beleza, minha experiência disse que não é isso, mas tudo bem. Aqui na minha cidade ninguém paga, ninguém quer recorrência e tal. Cara, deu 6 meses, o cara me liga. Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, o que foi? Abriu uma low cost do meu lado, perdi 50% dos alunos. Eu falei para ele, cara, mas você não disse que seus alunos não queriam a recorrência? Ou seja, em muitos casos, o maior problema da academia é o dono. Ele não tem visão. Ele não acredita. Se ele não acredita, cara, como é que faz? Então, por isso que a franquia, para algumas academias, é extremamente importante, porque ela leva a visão, ela leva a experiência que o cara já tem no mercado de 5 anos, 10 anos. E ainda tem a questão da inadimplência, né? Que naquela época eu lembro que era uma briga louca, assim, você andava com um bolo de cheque sem fundo, que você não conseguia recuperar nunca. Hoje é o cartão, ele faz lá, depois ele cancela o cartão. Tem isso ainda, né? Mas aí o cara para, né? Trava na hora. Trava na hora. Naquela época era mais complicado, eu acho. Não, o que eu queria colocar, que eu acho muito importante, é que o mercado de academias, ele viveu um momento muito difícil durante a pandemia, que inclusive governos culparam as academias por estar disseminando, né,
o Covid. E, na verdade, a nossa visão é exatamente o contrário. Quem mais sofreu com o Covid? Quem era mais gordinho, quem tinha diabetes, quem tinha comorbidades. Então, na verdade, eles estavam culpando quem estava com a solução. Então, a pandemia foi terrível, né? Eu perdi amigos maravilhosos, foi terrível, mas a pandemia hoje, ela deixou um legado positivo, que é, as pessoas nunca se preocuparam tanto com a saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. E é impossível falar em qualidade de vida, longevidade, bem-estar e saúde sem falar na prática regular de atividades físicas. Alimentação é muito importante, não fumar, não beber, mas a prática de atividades físicas é o remédio que a farmácia não vende. Por isso, depois da pandemia, o nosso mercado vive um boom e continua. Ou seja, então 2021 melhorou, 2022 foi maravilhoso, 23 foi sensacional, 24, 25 está maravilhoso, não para de abrir academia. E as perspectivas para os próximos anos continuam sendo essa. Por quê? Porque o último censo que foi feito aí pela ISA, um órgão internacional, 5% da população brasileira estava matriculada numa academia. 5%? 5%. Né? Nos Estados Unidos, em alguns estados, chega a 22%. Então, hoje a gente não está mais em 5%, deve estar próximo de 10%, mas está muito longe do que precisa ser. Então, cada vez mais informação chegando para a população. Então, você vai hoje nas cidades mais carentes aqui do Distrito Federal, Riacho Fundo, Samambaia, onde mais a academia está mais crescendo. Porque a população entendeu que atividade física é o remédio que nenhuma farmácia... E popularizou também, né? Que não é tão caro mais você não ir é na mais academia caro. como era antigamente. E uma frase que eu criei há uns anos atrás lá no Senado e na Câmara, numa palestra que eu dei para alguns senadores, que academias lotadas, hospitais vazios. Ou seja, uma série de doenças são evitáveis com a prática regular de atividade física. Quais são essas doenças? As que mais matam. O cara quebrar um braço, ele tem que ir para o hospital. Mas se ele não tiver infarto, se ele não tiver derrame, se ele não tiver diabetes, se ele não tiver pressão alta, ele não vai precisar ir para o hospital para se tratar. Então, a atividade física precisa ser considerada no Brasil uma questão de saúde pública. Não tem nenhum incentivo hoje para isso. Zero. Pagamos imposto igual barzinho, motel, igual qualquer coisa. Não há hoje no Brasil. Não tem ninguém brigando por isso. Nós temos a ACAD Brasil, que é uma associação de academias brasileiras que tem lutado por isso, só que o que nós estamos vendo é aumento de impostos, de carga tributária, ou seja... O nosso lobby é muito pequeniníssimo em comparação com os outros que existem por aí. Mas talvez com essa chegada das franquias no segmento, esse lobby pode aumentar, cara. Não, nós estamos fazendo. Existe um time que está quase que diariamente no Congresso, mas são as forças políticas, né? Ou seja... Inclusive tem a própria ABF, hoje ela é fortíssima, é uma associação muito forte no segmento de franquias. Então, sim, mas aí você pega a associação de alimentos, de biscoito, de bebida alcoólica. Vai ser uma briga de direta. Cigarro, cara. Você entendeu? Ou seja, quando você aprova uma lei a favor de um, às vezes você está prejudicando o outro. Então, são guerras de titãs. Mas a gente tem associação, você tem trabalhado fortemente. A gente, onde vai, esse podcast aqui mesmo, é para levar informação, né? Mas o fato não tem como ter saúde, qualidade de vida e bem-estar sem a prática regular de academias. Por isso as academias estão crescendo. As pessoas estão tendo essa consciência pós-pandemia. E o que eu fiz um vídeo esses dias que eu coloquei 1 quilômetro com 6 academias. E não são academias pequenininhas não, tá? 6 academias enormes. Uma de frente para outra. Uma de frente para outra. E as duas estão lotadas. E aí eu até comentei, falei, cara, todas lotadas. Você vai lá, em horário de pico, você não consegue andar dentro da academia, de tão cheia. Então, que representa muito isso, né? As pessoas hoje estão muito mais preocupadas com essa questão da saúde, realmente. E essa popularização, né, vamos dizer assim, é muito mais fácil. É benéfico para o país. Você malhar num equipamento bom é bom demais. E outra coisa, Otávio, que antes não tinha, né? O cara pagava pouco e ia numa carroça. Outra coisa que eu acabei não citando é a cadeia produtiva do fitness. Então, quando as academias estão cheias, se vende mais tênis esportivo, moda esportivo, suplemento, máquina, equipamento, acessório, tecnologia. Então, a cadeia do fitness, ela é gigante e o fitness é gigante e com a cadeia ela triplica de tamanho. Ou seja, a gente gera emprego, renda, impostos, riqueza. Ou seja, se o país quer se desenvolver,
tem que investir na prática de atividades físicas, ou seja, a quantidade de empregos são gerados nessas academias, em fábricas de tênis, em fábrica de moda. Brasília tem um polo de fábrica de moda fitness, são 200 empresas só de moda fitness, tênis esportivos, ou seja, o país precisa olhar com isso com carinho. Eu vi, a gente falou sobre a questão dessa quebra de segmento e de nichos, né? E há muitos anos atrás surgiu uma academia que era um nicho, na época só de mulher, não sei se vocês lembram disso, que não foi muito para frente, né? Ainda existe algumas, mas não... Vocês acreditam que realmente, dependendo do nicho, isso não vai para frente também? Porque eu sei, por exemplo, a Velocity é um sucesso, né? Assim, as pessoas amam, aquilo é um nicho, vamos colocar assim, né? Tem de lutas que são um nicho. Mas algumas eu acho que não pega muito. Vocês veem isso também ou não? Eu acho que isso faz parte do todo o processo de inovação do mercado, né? Então tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Né? Eu pensei, por exemplo, de idoso. Idoso tem uma dificuldade monstra de ir para uma academia. Todo dia, todo ano surge uma modalidade nova, algum conceito novo de equipamento, alguma coisa. Porque a indústria, para vender, ela precisa se reinventar, ela precisa criar alguma coisa diferente, né? Então, dentro dessas modalidades, desses equipamentos, existem as coisas que dão certo, que funcionam, tem as coisas que não dão certo. E entre essas alternativas, existem aquelas que duram algum tempo e depois morrem. Então, faz parte do... Por isso que a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, porque o que funciona no nosso mercado hoje, né, aquilo que a gente está oferecendo hoje, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos não funcione. Então, se o gestor, o operador, academia, dono de academia não tiver ligado, pode ser que amanhã a gente não esteja mais oferecendo aquilo que o nosso cliente está buscando. Eu saí de férias agora, fui para a Europa, eu visitei 8 academias, para entender o que é. O Dalma agora estava na maior feira do mundo, na Alemanha. E aí, você viu muita diferença? Não vi. Muito parecido com aqui. Ou seja, o mundo está meio que a estrutura, os equipamentos... Eu ia até perguntar sobre isso. Você viu alguma novidade lá, assim, que você fala, caramba, isso aqui vai chegar daqui a uns anos aqui no Brasil? Até porque, assim, não demora mais para chegar, né? Se é lançado lá esse ano, meses está aqui. Então, esse processo de globalização também, para a gente foi muito legal, né? Porque não tem mais essa distância toda. 4 anos, 5 anos. Não tem mais essa distância toda. Não existe. Hoje você vê qualquer lançamento lá, vai chegar aqui daqui a pouquinho. Então tem novidade? Tem, porque, como eu falei, a indústria vive de novidade. Né? Vamos dizer, você tem lá, acabamos de montar uma academia nova lá, tá? A academia todinha. Montamos o pack todinho de uma marca. Aí o vendedor me diz, Dalma, lançamos 5 máquinas novas. Então, essas 5 você não tem. Então, é uma oportunidade daquele vendedor me apresentar alguma coisa diferente. Pois você como franqueado, você ainda tem esse poder? De comprar a máquina que a gente tinha antigamente. Você ia numa feira, numa ISA, ia lá escolher uma máquina ou outra que estava faltando na sua academia. Sim, acho que a decisão... Existe isso ainda? Existe. A decisão final está na caneta do franqueado. Pô, eu achei que não era desse jeito. Não, a franqueadora, ela tem... ela pode te indicar aquilo que você... que é interessante para você fazer. Ela tem... hoje a gente tem uma lista de sugestão de equipamentos, 1, 2, 3, para cada tamanho de academia, a gente faz uma sugestão de equipamento, mas o franqueado ele tem o poder de decisão no final, desde que aquele equipamento escolhido ele seja homologado pela rede. Tá? Então, dentro do processo de abertura da unidade, existe algumas auditorias para saber se, desde a parte de comunicação visual, projeto de arquitetura, como o Fá falou, tem que estar tudo de acordo com o caderno técnico da marca. Equipamentos, todos eles têm que estar de acordo com o padrão da marca. Mínimo, né? Mas existe uma certa liberdade para o cara poder escolher. Agora eu vou te falar o que vai acontecer, tá? com os mal intencionados, vamos colocar assim. Que hoje existe nas franquias a questão do estoque mínimo, se fosse uma alimentação, mas no caso de vocês seria uma compra forçada, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque as franquias ganham no rebote, né? Óbvio, eles vão ganhar comissão ali em cima. Por isso que eu falei, cara, não imaginei que a franquia te desse essa liberdade de
você falar que quer ou não. Ou seja, eu achei que o cara chegasse, pô, lançou esse equipamento novo aqui. Vou comprar para a rede inteira mais barato e esse cara vai ser obrigado a comprar. Mas aí depende de qual é o DNA da franqueadora. Porque Sim, isso Tem vai franqueadora acontecer. que te obriga a tal máquina. então, essa, por exemplo, você deve ter citou aí, algum tipo de acordo que ela consegue preço tem franqueadora que ela vai te indicar, olha, eu tenho essa marca aqui, você vai entrar com esse pack de máquina, você vai pagar 50 prestações de R$40 mil. Então, é isso aí, tá aquilo ali. Por quê? Porque a franqueadora tem um rebote naquele pack, né? Então, nós, internamente lá na Ultra, a Ultra, ela tem... ela não tem interesse em ganhar rebote em equipamento, em nenhum dos processos da academia. Ela quer deixar o cara satisfeito para que ela possa ganhar através da taxa de franquia e da taxa de royalties. Pronto, é aquilo ali. E qual que você acha que é o futuro disso tudo que a gente falou aqui? O que você acha que vai acontecer com essa explosão de Cara, eu acho redes? que cada vez mais vai ser segmentado, que é low cost, quem é high ticket, quem é boutique, né? Mas você não acha que vai chegar num pico de low cost? Vai, mas aí vai equilibrar. O mercado se equilibra. Então, assim, pode ser que esse boom dure mais 5 anos, 3 anos, 8 anos. Não sabe. Agora, lógico, não adianta abrir 10 mil academia que não vai ter cliente para todo mundo. Mas nós ainda não estamos longe desse pico. Isso que né? tá 5%. E respondendo a sua pergunta com outra reflexão, que é o seguinte. Curves era o nome da academia de mulheres. Durou um tempo, morreu. Beleza? Acho que ainda existe uma aqui em Brasília. Acho que existe uma ainda, de 40 que já teve. Mas, cara, uma moça chamada Débora Flores criou uma metodologia só para mulheres, chamada Slim Fit. Hoje ela tem 19 unidades, 18 franquias. Uma unidade dela e 18 franquias vendidas. Tem uma amiga que tem uma unidade. O que eu quero dizer com isso? Ela estudou o mercado feminino, o que elas querem. Então, respondendo a sua pergunta, meu amigo, qual é o futuro do negócio? O futuro é você estudar o mercado. O futuro é você olhar para o mercado e ver, cara, qual é a necessidade desses caras? Porque eu vi quando a Smart nasceu. O Edgar Corona foi dar uma palestra para mim em Goiânia, um cara muito conceituado, muito bacana, e ele falou para mim, Fábio, daqui a 10 anos vai estar todo mundo cobrando $20. Eu falei, tá maluco? Eu cobro R$300, como é que eu vou estar cobrando $20? Espera que você vai ver. Eu não tinha o conhecimento, ele tinha. Ele foi para os Estados Unidos e fez um estudo. Então, hoje, ele revolucionou o mercado. Né? Então, o que ele fez? Ele olhou para o mercado, viu uma necessidade e criou o produto. Hoje, se eu não me engano, o número dele é 5,5 milhões de alunos no mundo, 1.600 unidades. Então, o futuro, meu amigo, é você estudar qual é a necessidade que o mercado tem. Né? A Ultra é resultado desse estudo. Cara, por exemplo, a Ultra você tem academia low cost lá dentro, só que você tem uma sala de bike, né, o ticket aumenta, você tem fala as outras salas aí, Dal. Você tem uma sala de luta, você pode ter um estúdio de pilates, você pode ter um estúdio de flame, você pode ter uma piscina. Você ter Mas dentro se o cara quiser botar, por exemplo, o estúdio sem ser dentro da academia, ele consegue também? Como se fosse uma franquia? Tem os estúdios. Nós temos os estúdios que funcionam fora da academia. Né? O The Flame pode ser montado fora da academia, o Spider pode ser montado fora da academia. Então, olha que legal, você tem uma low cost que tem uma série de outros produtos agregados que o ticket aumenta. Então, o cara quer fazer bike, o Dalmo lá para uma sala de bike, como é que chama? Cycle. Então, o cara paga 129, 147 de taxa de entrada e 197 pelo plano de bike ou 297 para fazer aulas ilimitadas. Cara, a bike é muito serviço, eu acho. Ou seja... A bike, o coração da bike é o professor. Como é que uma rede consegue dar treinamento? Porque para mim é carisma, bicho. Mas aí no nosso caso lá... A Velocity é uma coisa que me intriga, vou te falar, juro. No nosso caso lá, existe uma metodologia nossa do Cycle, existe uma gamificação da boutique. Então o aluno, ao chegar na sala, ele pega um frequencímetro, fazer o check-in, o nome dele já vai para a tela, já vai com os parâmetros dele de frequência cardíaca. Então, ao final da aula, existe um ranking daquela aula. Então, existe toda uma experiência diferenciada que faz com que você possa cobrar mais por aquilo. E olha que legal, só para concluir essa pergunta que você me fez, qual é o futuro? Então, a Ultra é uma low cost
similar a qualquer outra, a Smart, por exemplo. Só que qual é um dos diferenciais da Ultra? Além da arquitetura, ele pode ter 4, 5, 6 salas de outras modalidades que outras academias não têm. Então, o cara pode ser aluno da Ultra, pagando R$300 por mês e fazendo todas as aulas. Então, não tem uma academia low cost só, ele tem várias academias dentro de uma. Mais ou menos isso, tá? Isso aí. Nós estamos lançando, por exemplo, tem um ticket no Noroeste agora, que o aluno vai pagar R$497, vai ter acesso a toda a academia, todos os estúdios, ilimitado. Então, um ticket diferente para a região diferente. Mas você não acha que as marcas vão engolir marcas? As boas vão engolir as outras, sempre foi assim. É um mercado competitivo. Esse então, assim. hoje, por exemplo, a gente tem um desafio lá de tornar a marca cada vez melhor a cada dia. E a gente está focado nisso, as unidades que nós temos abertas têm passado por um processo de exigência muito maior do que eram anteriormente. Então, a gente está focado nesse processo de manter a rede Ultra antes as top do mercado. Sabe uma coisa que me impressionou há pouco tempo? Eu passei ali na Zanorte, o Extra fechou. E logo em seguida apareceu o Açaí. O Açaí comprou o Extra. Na minha cabeça, isso não passa como o Extra, que um gigante foi comprado pelo Açaí. É exatamente o que você falou. As boas vão engolir as ruins, cara. Quem fatura vai engolir quem não fatura. Essa é a regra do mercado. Né? E a questão de estúdio também, né? A própria Smart saindo comprando. E olha que interessante. O que é a Smart? Low cost, preço baixo. O que é a Velocity? Entre aspas, né? Não é tão baixo, mas... Não, cento e poucos. Mas o que é a Velocity? Vende a R$400. Ou seja, uma low cost que acredita no preço baixo, em volume, comprou uma academia com ticket alto. Ou seja, o que os donos da marca acreditam? Nos dois negócios. Eu não teria botado milhões para comprar uma... Cara, como é que o cara acredita em brigar por preço pode dar certo, né? Tipo, ele botar qualidade no equipamento, que é eu tô citando na questão do corona aí. O cara bota qualidade no equipamento e bota um preço no chão e vai brigar por preço, né? Isso é contra tudo, né? Você vai falar, pô, você vai brigar por preço, é a pior coisa que existe. Né? Mas sabe o que acontece? O negócio dele deu muito errado. Cara, é surreal isso, mas né? Sabe, como é que pode? Mas cara? O que pode é exatamente, a questão é escala. Total, né? Escala. Tem unidade do Corona que tem 7 mil alunos. Se todo mundo for malhar, a academia quebra. Ou seja, ele ganhou na escala através da recorrência. O cara deixa o cartãozinho lá, às vezes ele não vai, tudo bem, ele está pagando, ele pode ir lá quando ele quiser. Mas ele fala que está na academia. Não, eu tô malhando. Você malha onde? Mas não é genial, cara, não é genial. Ou seja, hoje o cara tem uma empresa que vale bilhões. Ele acertou a mão, na contramão de todo mundo. E aí uma coisa que é preocupante é essa questão do englobar e mudar cultura. Porque, por exemplo, não pode não ser o caso, mas lá na frente, a sua franquia que você comprou, você está lá com várias unidades, vem uma outra com uma outra cultura e te compra. E isso muitas vezes não está previsto em contrato, né? Você não tem uma coisa ali falando que, olha, se acontecer isso, se eu for vender, normalmente o cara não vai colocar isso que ele vai te assustar. Você fala, não, o cara vai vender lá na frente, vai acontecer comigo aqui. Mas eu acho que hoje, no mundo de franquia, para você nascer certo, você tem que ter essa preocupação desde o início. Então, lá na Ultra, existe essa preocupação, existem todos esses passos já determinados em contrato. Então, o que vai acontecer se acontecer isso? O que vai acontecer se acontecer isso? O que vai acontecer? Então, é muito melhor você assustar o cara antes dele assinar e você estar com a regra do jogo definida do que você não definir a regra, o cara cair para dentro e depois a gente tem um problema lá na frente. Mas, Otávio, na verdade, talvez seja até o contrário. Ele quer ser vendido. Eu quero botar 4 milhões numa unidade para vender por 8. Porque quem for comprar vai ter que usar um EBITDA muito maior, vai ter que usar um multiplicador muito maior. Então, muitas pessoas estão entrando nesse mercado exatamente porque podem ser vendidas. Esperando que isso aconteça. Entendeu? O jogo mudou. É que tem uns coaches que falam, né? Você vai, o negócio é o seguinte, você vai falir, ou você vai vender, ou você vai fazer a sucessão, né? O cara que cria, normalmente ele já sabe o que ele vai fazer. Eu acho que o grande negócio não é você pensar, você construir para ser vendido, mas é você construir de uma maneira que você possa ser vendido lá na frente. Você então, cria que valor, você seja rentável, né?
tão rentável que desperte algum interesse para isso. E aí você toma a opção de, pô, se eu quero ou eu não quero. Né? Então... Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as novidades aí desse ano do Capital Fitness. Pois é, meu amigo. Você esse pode ano... falar da spoiler. Bora. Tem aniversário esse ano, é? Pois é, cara. Tem aniversário anos, de Capital Fitness esse ano. É. Cara, esse ano a gente voltou para o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, né? Um lugar que tem ar-condicionado, estacionamento. E esse ano os cursos, todos com fone de ouvido, então todos os cursos vão ser mais de 60 cursos. A gente vai colocar na sobreloja do pavilhão, igual fizemos ano passado com fone de ouvido. Então, porque a nossa feira é muito barulhenta, né? Tem zumba, tem crossfit, então todo mundo de fone de ouvido. Tem aqueles aulões, né, que ficam ali externos. E a gente vai trazer os melhores professores aí, os melhores palestrantes de gestão, os melhores palestrantes de musculação, de ergometria, de perda de peso. Então, todos os anos a gente traz os melhores profissionais do país para qualificar não só profissionais, mas empresários também. Né? E a feira, as grandes marcas já confirmaram presença, marcas internacionais que vão fazer lançamento. De franquia também? De franquia também. Ano passado a gente teve a Ultra, a gente teve a Pano Bianco e a gente teve a World Gym na feira vendendo suas franquias. Porque muitas academias já não sabem mais o que fazer, sabe, Eduardo? Então, o caminho dele é tentar virar a bandeira. Né? Ele tem uma estrutura pronta, que está lá, às vezes, estagnada. Então, ele precisa. Então, as franquias também vão estar conosco lá. Legal, cara. Bom saber. Eu até estava colocando aqui, hoje em dia o cara vai comprar um negócio, a gente é muito na ISA, né? Antigamente para ver essa Continua questão. forte. Agora, talvez daqui a um tempo vá para a BF, né? Uma franquia, né? Vou colocar assim. Isso aí. Boa. Gente, eu vou abrir a palavra para vocês. Queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença de vocês aí, que foi, acho que, bem produtiva, né, para quem está querendo entrar, para quem está dentro desse segmento, que é um segmento apaixonante. Eu falo que eu vivi isso tudo aí também. E queria te agradecer, Fábio, pela participação e abrir a palavra para você convidar, expor o que você quiser. Não, obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho do mercado, né? E esse mercado ainda vai crescer muito e quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o Capital Fitness, meu Instagram é Fábio Padilha, _viver de academias. E aí eu estou à disposição para falar mais sobre esse tema. E Dalmo também, muito obrigado pela presença. Aí, obrigado aí pelo convite, obrigado por poder compartilhar aqui mais um espaço aqui, meu amigo Fábio aqui. E, cara, se você tem vontade de ter um negócio, tem vontade de ter uma franquia, busca a gente lá nas redes sociais, Ultra Academia. A gente tem uma solução bem legal aí para construir um negócio, uma franquia bacana em um segmento que é, como você falou aí, apaixonante. Beleza? Você tá na gestão também da franquia ou só da franquia que eu digo como franqueador? Como franqueador, eu sou o desenvolvedor regional aqui do Centro-Oeste. Tá, legal. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer os apoiadores, né, que é hoje a Display List, que está com a gente desde o início, e a Iner também, que sempre cede aqui o estúdio para que a gente possa gravar. Queria convidar para também quem quiser apoiar o podcast, que entre em contato aqui, ó, nesse telefone aqui, ó, que eu vou colocar, tá bom? E lembrando a vocês que se é franquia, tem que ser de fato. Obrigado aí e até a próxima.